Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre o nosso tema dessa semana, que é forte e corajosa, baseado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, em que Deus diz a Josué para que ele seja forte e corajoso e não tivesse medo. Nós vamos agora pedir uma licença poética nesse texto e aplicá-lo para a nossa vida feminina. Eu quero compartilhar com você hoje o quão lindo é o cuidado de Deus para conosco, mulheres do passado e mulheres do nosso tempo. No tempo em que as mulheres não eram contadas, que as crianças não eram contadas, Deus escolheu uma mulher para representá-lo na terra. Deus escolheu uma mulher para colocar numa posição importantíssima de liderança, e essa mulher é Débora. Lá no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4, nós vemos o registro de que Débora era casada com Lapidote. Mas não foi o esposo que foi chamado. Deus escolheu a mulher, Deus escolheu Débora, para mostrar que era possível sim uma mulher conduzir aquele tão grande povo, o povo de Israel. Veja, nós temos aqui várias lições que podemos tirar. Liderança feminina, coragem, fé, obediência a Deus. Todas são lições importantes que nós podemos aplicar para a nossa vida. Débora foi juíza e o juiz, ele era responsável por julgar as causas do povo. Era como se Deus estivesse ali resolvendo as questões das pessoas. Débora era profetisa. Profetisa era aquela pessoa responsável de trazer o recado de Deus para o povo. Então, uniu numa mesma mulher essas duas funções. E Deus a escolheu, porque certamente ela era muito capaz. Então vamos aqui à primeira lição que eu quero que você reflita durante essa semana. Nós precisamos ser líderes femininas. Não aquela líder que tem o objetivo de pisar no outro, não é nesse sentido. Líder de verdade sabe ouvir o outro. Líder de verdade sabe resolver os problemas sem ofender e sem magoar ninguém. Líder de verdade lidera a sua casa, seus filhos, seu marido. Se você mora sozinha, você pode ter certeza que em algum momento você vai exercer uma posição de liderança, quer seja com os seus irmãos, quer seja com os seus pais, quer seja no bairro onde você está, quer seja na sua igreja, você pode sim exercer uma posição de liderança muito importante para mostrar a diferença entre aquela que sim conhece a Deus e o serve e aquela que não coloca os ensinamentos divinos em prática. Esse é um ponto que eu quero que você reflita nessa semana. Débora, quando o povo estava em guerra, orientou o general a todos os detalhes que ele devia fazer, que ele devia seguir para que o povo de Israel fosse mais uma vez vitorioso. Então, observe que suas palavras precisam ser palavras sábias, precisam ser palavras que encaminhem para o bem aqueles que estão sob o seu comando. Na sua casa, você não precisa falar além do necessário, você não precisa colocar-se acima da autoridade do seu marido, se você tiver um, mas você precisa ter uma liderança que venha colocar cada coisa no seu devido lugar. Você precisa entender que Deus te deu competência e capacidade para fazer a diferença na sua casa. Coragem é outro ponto. Débora podia ter dito assim, não, eu não quero, é uma função muito difícil, é muita responsabilidade, eu não vou aceitar essa função. Mas ela aceitou ser a referência para o povo, a referência de um Deus que podia coordenar as coisas através da vida dela. Então, nós temos esse exemplo de coragem, esse exemplo de fé. Por quê? Porque a história dela mostra que a fé em Deus ela é fundamental para superar os desafios e com a coragem que ela tinha,
necessária para agir, para que Deus desse a vitória para o seu povo. Obediência a Deus. Quantas vezes nós ficamos indecisas em que decisão tomar? E quantas vezes o Espírito Santo fala conosco que nós temos dificuldade de entender a voz dele? Quantas vezes nós precisamos levar um chacoalhão de verdade para entender que aquela voz que nós tínhamos ouvido aqui no nosso coração, ela era realmente de Deus. Eu já vivi muitas dessas experiências. Nós temos sim muita dificuldade de entender qual é a voz que fala conosco. E por isso eu te convido a pedir que o Espírito Santo traga em você essa consciência, esse discernimento, para que você ouça a voz de Deus e obedeça. Intimidade com Deus é algo inegociável. Ele é a base para você viver uma vida de sabedoria, agindo com sabedoria nessa sua posição de liderança. Você precisa ter confiança, suas palavras precisam ser firmes. Você não pode ficar divagando entre duas opiniões. Você precisa ser uma mãe com uma palavra firme na educação dos seus filhos. Quando eu digo uma palavra firme, eu não digo que você tenha que gritar com eles. Não, de forma alguma. Você precisa ter uma palavra firme para que ele saiba que o que você fala será cumprido. Por isso eu te oriento. Muito cuidado com o que você há de dizer. É melhor que você não diga nada, que você dizer alguma coisa e não cumprir. Então, minhas lindas, que você seja essa mulher de liderança, que você seja uma mulher de coragem, que você seja uma mulher de fé, que você seja uma mulher obediente aos princípios divinos e que você seja essa mulher desenvolvida para ter força e coragem nos dias de adversidade. Fica aqui uma meditação para você. Você pode ler a história de Débora no livro de Juízes e conhecer mais sobre essa mulher extraordinária que Deus deixou como lição para nós nessa semana. Um beijo e eu te vejo amanhã.